Vamos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus para cultuá-lo nesse dia, que é um dia separado para Ele. Queria convidar as crianças a virem à frente. Aqui na nossa igreja nós temos o costume de trazer uma pequena mensagem para as crianças antes de começarmos o culto, a pregação propriamente dita. Então vamos lá, criançada, rapidinho. Muito bem, crianças, queria que vocês olhassem para mim, tá bom? Eu vou ser bem rápido, tá bom? Não vou demorar muito, não. Faz cerca de 4 anos que uma pessoa lá na China, ela começou a ter... parecia que ela estava com resfriado, porque ela estava com febre, e aí começou a tossir muito, e tinha dores musculares, ela perdeu o olfato, ela não sentia mais cheiro, e aí todo mundo pensava que era uma gripe, e aí a pessoa morreu. Aí outra pessoa, aí de lá da China, aquela peste foi uma praga, ela começou a se espalhar pelo mundo todo. O nome que deram foi, quem sabe o nome? Covid-19, é o coronavírus, não é? E eles descobriram que era uma coisa nova, que não tinha imunidade. A gente não podia pegar aquilo porque morria. Sabe quantas pessoas morreram até o ano 2021? 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas. E sabe onde é que morreu mais gente? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil. 7 milhões de pessoas morreram por conta do vírus. E esse vírus virou uma pandemia porque ele atingiu o mundo todo e mudou o mundo. Muita coisa mudou. As pessoas mudaram, os governos mudaram, através de um vírus que é uma coisinha pequena que a gente não consegue ver. Deus mudou a geografia do mundo, a política do mundo, a economia do mundo. Mas isso não foi a primeira vez que Deus fez isso. Há muito tempo atrás, lá no Egito, tinha um rei que não queria deixar o povo dele sair. Sabe o que é que Deus fez? Deus mandou praga, mandou uma peste sobre os animais e depois tumores e feridas sobre os homens, e assim Deus derrubou o maior império e o maior poder daquela época. Deus usa as coisas pequenas para fazer o plano deles. Quando coisas pequenas acontecerem com vocês, vocês saibam que o nosso Deus, Ele também está no controle de tudo. Tá certo? Entenderam? É sobre isso que eu vou falar hoje. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, Tu és Deus sobre todas as coisas e até mesmo sobre um pequeno vírus que pode mudar o mundo, como o Senhor fez há muitos anos lá na terra do Egito. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua mão e o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, crianças, vocês podem voltar para os seus lugares. Tem mais criança do que gente aqui na igreja. Meus irmãos, o nosso pastor não está presente por motivo de viagem ao Brasil. Então, isso para justificar a sua ausência. Nós vamos agora passar a leitura e a exposição da palavra de Deus, e eu queria dar uma palavrinha a respeito dos pais quanto às crianças. Nossas crianças são muito bem-vindas aqui no culto. Nós temos a prática de não separar. As crianças ficam com seus pais para assistir o culto. Porém, às vezes a criança fica enfadada, é natural, ela não está entendendo o que é que está acontecendo, e ela começa a se sentir desconfortável, começa a gritar, chorar. Então, nesse caso, nós pedimos que os pais se levantem, peguem a criança, saiam um pouquinho, pode sair do templo um pouquinho, mas não vá muito longe não, pode ficar ali perto. E tem o crying room, o quartinho do choro, que é ali, aquele quartinho ali, que vocês podem utilizar, ficar com seu filho um pouquinho enquanto ele acalma, e aí você traz de volta. Tá certo? Porque nem todo mundo consegue se concentrar com grito de criança. Eu me acostumei que eu criei 4,
né? Então, para mim, não faz muita diferença. Mas nem todo mundo está acostumado. Então, para que a gente possa ter o melhor do culto, o melhor entendimento, nós pedimos aos pais que, por gentileza, façam isso para o bem deles e nosso também. Gente, Êxodo capítulo 9, de 1 a 2, estamos dando sequência à exposição do livro de Êxodo. E chegamos ao momento em que Deus manda a quinta e a sexta praga sobre os egípcios, para que pudessem deixar o seu povo ir. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que cura, que liberta, que transforma, que consola, que instrui, que repreende. E nós pedimos ao Pai que a exposição seja usada no coração de cada um dos que nos ouvem, de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Deus tinha instruído Arão a pegar o seu bordão, bater no chão e assim fazer que o pó se transformasse em piolhos, a praga dos piolhos, seguida pela praga de moscas, que atacaram pessoas e animais em todo o Egito. Diante das pragas anteriores, vocês lembram, os magos tinham sido capazes de replicar o milagre. Moisés fez, os magos, os bruxos e feiticeiros, Janes e Jambres, é o nome deles, fizeram da mesma forma. Mas quando chegou a vez dos piolhos, eles não conseguiram reproduzir piolhos do pó da terra. E eles disseram para Faraó: isso é o dedo de Deus. Deus está por detrás disso. O Deus aqui é Yahweh, o Deus dos hebreus. Há um poder sobrenatural maior do que o nosso. Mesmo assim, Faraó permaneceu intransigente e ele não deixou o povo de Deus sair, que estava escravizado há mais de 400 anos lá na terra do Egito. Então, Deus ordenou que Moisés retornasse a Faraó para repetir o pedido de libertação dos hebreus. Quando Deus foi ignorado, Faraó não quis fazer isso, Deus mandou uma praga de moscas que invadiram a terra do Egito, com exceção da região de Gósen, onde os hebreus residiam, e isso como um sinal da soberania de Deus e de que Ele protege o seu povo. As moscas invadiram todas as casas dos egípcios, incluindo do próprio Faraó, causando grande destruição e levando Faraó a, por assim dizer, declarar estado de calamidade no Egito. Diante da devastação, Faraó, eu usei uma expressão bem nordestina, pediu arrego, a Moisés,
pediu que orasse a Deus para mandar as moscas embora, porque a coisa estava muito pesada. Mas disse assim: eu liberto vocês para sacrificar a Deus aqui no Egito. Mas Moisés disse que não, que os sacrifícios tinham que ser feitos no deserto, longe dos egípcios, que consideravam tais práticas como blasfêmia. Nós vimos que os animais eram representantes ou protegidos por determinados deuses, então não dava para fazer sacrifício ali no Egito. Embora Faraó tenha aceitado temporariamente as condições de Moisés, o coração dele se endureceu mais uma vez após a retirada das moscas, e ele não permitiu que os hebreus deixassem o Egito. O que nós temos aqui no relato de Êxodo é um confronto de Deus com os deuses pagãos, os deuses do Egito, que não eram poucos, eram muitos deuses. Havia um Deus para cada coisa. O rio Nilo era considerado sagrado, o boi Apis era considerado sagrado, o crocodilo do Nilo era considerado sagrado, o pássaro Ibis era considerado sagrado, Faraó era considerado filho de Deus. E agora Moisés se apresenta diante de toda essa idolatria, de todo esse paganismo, e fala de um Deus que é o Deus criador de todas as coisas, que é o Deus do povo hebreu, escravizado pelos egípcios há mais de 400 anos, e esse Deus agora queria que Faraó deixasse o seu povo ir para que o adorasse, para que o servisse. E nós vimos que essa queda de braço começa com a transformação da água do rio Nilo em sangue e assim por diante. E toda vez que Deus fazia um milagre, mesmo que os magos, os bruxos que ajudavam Faraó reconhecessem que era uma coisa de Deus, o coração de Faraó se endurecia. Diante das evidências, diante do poder de Deus, seu coração se endurecia, a incredulidade tomava conta do seu coração, o orgulho impedia que ele acatasse e libertasse o povo de Deus. E é nesse contexto que nós chegamos à chamada quinta praga, quinta e sexta pragas que nós veremos aqui. Deus, depois da praga das moscas e que Faraó endureceu o seu coração, Deus manda Moisés se apresentar novamente a Faraó. Como nós lemos aí o verso 1, disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó. Moisés seria o representante de Deus. O Deus aqui, a palavra usada para Deus é o Senhor, Yahweh, o nome inefável de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, Deus daquele povo que Faraó vinha escravizando e que tinha matado as crianças, não esqueçamos isso, tinha matado as crianças dos hebreus também. E o que esse Deus dizia, está aí no verso 1, deixa o meu povo ir para que me sirva. Deus dizia a Faraó, através de Moisés, liberta o meu povo para que ele venha me servir, para que ele me adore. Faraó já tinha visto que o Deus dos hebreus era mais poderoso do que os seus deuses, ele já tinha observado que os seus magos não conseguiam enfrentar e vencer Moisés e Arão, ele já tinha percebido a destruição que estava acontecendo no seu país, a água em sangue, infestação de rãs, praga de piolhos e moscas. Ele viu que Deus poupou os hebreus que moravam na terra de Gósen, e era evidente e claro que o próprio Faraó devesse se humilhar e libertar os hebreus da sua escravidão. Deus então diz que caso o Faraó não fizesse isso, a próxima praga afetaria todos os animais do Egito, versos 2 e 3. Se você recusar deixar ir o meu povo, e ainda por força retiver o meu povo, a mão do Senhor será sobre o teu rebanho. Antes os magos tinham dito, isso é o dedo de Deus. Agora Deus diz, não é o meu dedo não, são os 5 agora. A mão do Senhor será contra o seu rebanho. Então todos os animais numerados aqui, cavalo, camelo, gado, ovelha, todos eles vão morrer com uma peste terrível. E foi isso que aconteceu pelo poder de Deus. E todo o rebanho morreria. Deus, porém, haveria de poupar o povo de Israel. O Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum sequer.
Na verdade, não morreram todos os animais, a gente vai ver que sobraram alguns quando a outra praga, quando a próxima praga vai ser mencionada. Mas o rebanho todo morreu, uma peste desconhecida, um mal não visto antes, o gado amanheceu morto. E, curiosamente, o gado dos israelitas não morreu uma res sequer, uma ovelha sequer, mostrando que era Deus que estava por detrás, fazendo a distinção entre os incrédulos e aqueles que eram, de fato, o seu povo. Para deixar claro que não era uma coincidência, Deus havia dito que isso aconteceria no dia seguinte, verso 5. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. Porque Faraó poderia dizer que era uma coincidência. Deus disse, inclusive, a hora em que iria acontecer. Quando a gente compara os verdadeiros milagres bíblicos com os pretensos milagres que a gente vê hoje as pessoas dizendo nas igrejas, a gente vê a diferença. São milagres inegáveis, milagres claros, a ação poderosa de Deus, Deus intervindo de maneira sobrenatural em determinadas situações, enquanto que os profetas de Deus, biblicamente falando, toda profecia que eles proferiam se cumpria exatamente. Moisés aqui profetizou, isso aqui vai ser no dia seguinte. E no dia seguinte aconteceu. Muitos de vocês vieram de igrejas onde a prática da profecia acontece, onde supostos profetas querem adivinhar o futuro ou o que está oculto na vida das pessoas. E quando não acontece, eles dizem que porque faltou fé na parte da pessoa, ou assim por diante. Eu tive, 3 anos atrás, um profeta lá no Brasil, profetizou que eu iria morrer depois do dia da Reforma Protestante. Então, marcou minha morte para o dia 1º de novembro. Era um profeta muito conhecido lá no Brasil. Bom, eu estou pronto para morrer a hora que Deus quiser, né? Senhor, se é o Senhor que está falando por ele, então vai acontecer. Então, passou o dia da Reforma, passou o mês de outubro, entrou o mês de novembro, e eu continuo vivo, como vocês podem ver, não é? Continuei vivo. E todo mundo, então, em cima do profeta. Falso profeta, falso profeta. Em janeiro do ano seguinte, aqui em Orlando, morre R.C. Sproul, o grande R.C. Sproul, homem de Deus, que abençoou tanta gente. Aí o profeta disse, era isso que eu tinha profetizado, só que eu errei de nome. Era o R.C. Sproul que eu tinha em mente, mas acabou saindo alguns Nicodemos. Fiquei honrado em ser confundido com R.C. Sproul, né? Mas é um falso profeta. E tem muitas coisas disso nas igrejas hoje. Não ouça essas pessoas. O que Deus quer nos dizer está aqui. Essa é a revelação final, última, completa, infalível de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. E você vai escutar. A profecia bíblica é verdadeira. Moisés disse, isso vai acontecer amanhã, e o rebanho dos egípcios todo vai perecer, e não vai morrer um sequer do povo de Deus, e no dia seguinte aconteceu exatamente como Moisés havia dito. Essa é a verdadeira profecia bíblica. Esse é o verdadeiro milagre. Não se deixem iludir por falsos profetas que estão interessados em dinheiro, popularidade, número de seguidores e assim por diante. Entretanto, apesar de tudo o que aconteceu, nós vemos que Faraó, veja só no verso 7, Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Agora veja só, porém o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou ir o povo. Meus queridos, depois da queda, o arbítrio do homem, a disposição do homem é contra Deus. Isso é uma coisa que nós às vezes não percebemos, a gravidade do pecado. O pecado nos afetou de tal maneira que mesmo diante das evidências claras da existência de um Deus, que esse Deus é bom, que Ele ama a verdade, que Ele pune o ímpio, mesmo diante de todas as evidências, a gente fecha o coração,
a gente trinca os dentes e a gente diz, eu vou pecar, não importa as consequências, porque se Deus na verdade não existe, eu não me importo com isso. A dureza do coração humano é impressionante, E acaba sendo alguma coisa que a gente, e o homem acaba tomando, quando eu falo homem é genérico, acaba tomando certas decisões, como o Faraó aqui, que a gente tenta entender e não consegue. Essa semana o meio evangélico foi abalado com a notícia de que um grande homem de Deus, um dos maiores referenciais da teologia reformada, ele foi demitido da sua igreja porque foi apanhado num relacionamento inconveniente com uma mulher que não era sua. O homem tinha mais de 70 anos, aproximadamente a minha idade. Eu tenho 70, mas ele tinha um pouco mais. E no fim da carreira, ele fez isso. Eu estava esse fim de semana em Boston, cumprindo um compromisso de pregação num congresso de homens, e estava conversando com o pastor de lá, sobre como é possível a vida toda construindo um ministério, um nome, um referencial, uma bênção na vida das pessoas, e ele toma, já chegando no final, quando devia coroar sua carreira com uma aposentadoria abençoada, ele resolve fazer alguma coisa que joga na lata do lixo tudo o que ele fez durante os seus 40 e poucos anos de ministério. E nós tentávamos entender a lógica do pecado. O que aqui aconteceu? E chegamos a uma conclusão. Não tem lógica. O pecado é irracional. As pessoas são tomadas de paixões, de loucura, endurecimento do coração, mesmo diante da evidência, mesmo diante da clareza da vontade de Deus, as pessoas fazem coisas que não têm explicação, como esse homem aqui, Faraó, diante de tudo que ele já tinha visto, a clareza, a evidência da vontade de Deus, ele endurece o coração, trazendo mais juízo contra ele. O pecado é irracional, porque se não fosse, você não cometeria. Você raciocinaria da seguinte maneira: existe um Deus, esse Deus é todo-poderoso, Ele pode me fazer sofrer eternamente no inferno. Se eu desobedecer e desagradá-lo, estarei debaixo do seu juízo. Portanto, eu não vou fazer isso que está sendo proposto diante de mim. Eu não vou fazer esse erro que está diante de mim. Essa é a lógica. Desafiando toda a lógica, todo o conhecimento, nós endurecemos o coração e fazemos tolices, besteiras, que jogam nossa vida no mato, nossa reputação, nosso casamento, nossa vida no emprego e assim por diante. O pecado é irracional. Faraó endurece o seu coração diante de todas as evidências que nós temos. Mas Deus não desistiu, não. Deus ainda tem muita coisa para fazer. E agora ele manda Moisés para anunciar a sexta praga contra Faraó, que é uma praga chamada praga das úlceras. A praga das úlceras que nós temos aí, já lemos, vai do verso 8 até o final da passagem que nós lemos. Deixa eu fazer algumas considerações aqui, se eu conseguir abrir meu esboço. Consegui? Não. Vai sem esboço mesmo. É quando Deus diz assim, teu esboço não presta não, Augustus. Vai na... Vamos lá. A praga das feridas purulentas. Dessa vez, Deus nem enviou Moisés e Arão para chegar em Faraó e dizer, deixa aí. Está normal agora, Renato? Tá bom? Tá bom. Deixa aí o meu povo. Deus não mandou Moisés fazer isso. Ele já manda Moisés trazer a praga em cima do povo. Verso 8, disse o Senhor a Moisés e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés e atire para o céu diante de Faraó. O local de encontro de Moisés com Faraó era todo dia de manhã às margens do rio Nilo, quando Faraó ia tomar banho no rio Nilo para se purificar, eram banhos rituais. Ele ia com toda a sua corte, com os feiticeiros, fazia essa cerimônia religiosa. Lá foi que Moisés o encontrou. Moisés nem conversou. Ele tinha a mão cheia de cinza, de borralho, de um forno caseiro, muito usado para fazer pão. Era assim que se
cozinhava naquela época. Moisés tinha a mão cheia daquilo ali. Ele chegou diante de Faraó, deve ter olhado para Faraó, Faraó olhou para ele e Moisés... E aquele pó começa a se multiplicar como névoa, como se fosse um nevoeiro que chega de repente. E ele vai por toda a terra do Egito. E onde ele repousava, úlceras começaram a estourar nas pessoas, feridas cheias de pus, tumores na cabeça, nos olhos, nos braços, na perna, no joelho. Todo lugar as pessoas começaram a ficar cobertas de úlceras. Veja o verso 20. A cinza vai se tornar em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em tumores que se arrebentam em úlcera nos homens e nos animais. Por isso que eu disse que não morreram todos, né? Porque se tivesse morrido todos na primeira praga, não teria dito aqui úlceras nos animais. Então, alguns haviam sido poupados. Então, tomaram cinza de forno, apresentaram a Faraó, Moisés atirou para o céu, ela se arrebentou, tornou em tumores que se arrebentavam nas úlceras dos animais e dos homens. Que coisa terrível. Quem de vocês já teve furúnculo, né? Tem pragas, tem feridas que não fecham, elas estouram, ficam purulentas, é um negócio feio, terrível. Uma vez eu tive, não vou falar não, que é muito terrível isso aí. Caiu por toda a terra do Egito, ferida por todo lado. E aí, ao toque de ironia, Deus é irônico, num certo sentido, não é? Deus tem senso de humor. Veja só, de maneira, verso 11, que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Os magos eram aqueles bruxos da corte de Faraó, que Paulo, na segunda carta a Timóteo, nomeia como Janes e Jambres, que imitavam os milagres de Moisés diante de Faraó para desacreditar a Deus. Eles eram os inimigos. Eles já tinham reconhecido que o dedo de Deus estava por detrás. Já tinham reconhecido. Mas eles continuavam ali na sua postura, fortalecendo Faraó na sua incredulidade. E agora, quando vem a praga, eles ficam cheios de feridas. É ironia de Deus, não é? Deus agora disse, lá em 2 Timóteo, Paulo fala que a insensatez de Janes e Jambres ficou evidente a todo mundo. Eles que antes eram inimigos de Deus, agora eles mesmos sofrem a praga das úlceras diante de Deus. Porém, verso 12, terminando aqui, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. É a primeira vez no nosso relato que é dito que Deus endureceu o coração. Mas isso aconteceu na quinta praga. Deus endurece o coração de quem já endureceu o seu coração. Aqui é Deus entregando Faraó a sua própria escolha. É Deus entregando Faraó a sua própria escolha. Faraó endurece o coração, é isso, Faraó, que você vai fazer? É assim que você vai reagir? Então eu vou endurecer o seu coração. A pior coisa que Deus pode, pior castigo que Deus pode dizer a uma pessoa é: seja feita a tua vontade. Porque o pecador sempre quer o mal, ele sempre quer coisas erradas. E quando Deus diz: a tua vontade agora está confirmada em fazer o erro, o pecador entra numa trilha de afastamento de Deus. Romanos capítulo 1. 3 vezes o apóstolo Paulo diz lá, verso 24, 26 e 28, Deus entregou os homens à dureza, impiedade, iniquidade, desejos maus dos seus corações. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que porque as pessoas desprezam a verdade, Deus manda a operação do erro. Por isso, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando o pecador resiste, quando ele endurece o seu coração, quando ele insiste nos seus maus caminhos, chega uma hora que Deus diz assim, ok, if this is what you want, se é isso que você quer, então vá em frente. E aí a pessoa se afunda no pecado cada vez mais. É como uma carreta, né, descendo uma ladeira que não tem aqui em Orlando, então ninguém vai entender minha figura. Então, mas imagine, pense aí na outro estado, onde tem uma montanha e tem uma carreta descendo, e
motorista com o pé no freio, né? Pé no freio, segurando. E chega uma hora que, imagina, se ele tirar o pé do freio, a carreta desce desembestada, vai se arrebentar lá embaixo. Assim é o pecador. Deus, pela sua graça, né, impede que ele se afunde cada vez mais. A gente chama isso de graça comum. A graça de Deus dada a toda a humanidade. Deus impede que o pecado se alastre. Mas chega uma hora que Deus diz, é isso que vocês querem? E Deus tira o pé do freio. E aí a humanidade se desembesta. E é isso que nós estamos vendo hoje. Uma geração entregue ao pecado, à dureza do seu coração. Então, Deus endureceu o coração de Faraó. Como tinha dito a Moisés que faria, Deus tinha um propósito. Coração endurecido, recusa obedecer a Deus, Deus traz pragas, o nome de Deus é conhecido porque é demonstrado que Ele é maior do que os deuses do Egito. Chegamos aqui agora na nossa conclusão e nós perguntamos o que é que Moisés queria ensinar com essa história que ele contou para os israelitas. Primeiro, o poder de Deus para castigar os seus inimigos. O poder de Deus para castigar os seus inimigos. Deus não precisou trazer um exército, Deus não precisou mandar anjos, Deus só precisou de uma mão cheia de borralho de um forno, porque Ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, e Ele usa o que Ele quer. Eu contei para as crianças como um vírus chamado coronavírus mudou o mundo. Em 3 anos, mudou o mundo. Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, quais são os sinais da tua vinda? E entre os sinais da vinda de Jesus, o que é que ele disse? Haverá pestes em todo lugar. Deus é poderoso para cumprir os seus propósitos usando o que Ele quiser. Segunda coisa que Moisés queria mostrar aqui é que o coração das pessoas está nas mãos de Deus. Os magos já tinham dito, isso é o dedo de Deus, mas Faraó endureceu o coração. O coração das pessoas está nas mãos de Deus. E isso é importante para você que tem filhos. Você pode criar seus filhos, deve criar seus filhos no caminho do Senhor. Ensina a eles a palavra de Deus, mas saiba que somente Deus tem acesso ao coração deles. O máximo que você alcança no seu filho é o ouvido, mas somente Deus alcança o coração. Mesma coisa com relação ao seu marido, que não é crente, a sua esposa, que não é crente, seus colegas de trabalho, que não são crentes. Compete a você falar como Moisés falou, mas somente Deus tem acesso ao coração das pessoas. Isso deveria ficar claro para os israelitas que Deus é soberano. Mas o que é que isso aqui tem a ver conosco? Tem algumas lições breves para nós. A primeira delas é que quando uma doença vier, não diga assim, é do diabo. Não à primeira vista. Porque vocês já viram que Deus pode mandar doença também. Então, nem toda doença é do diabo. Às vezes é Deus. Olhe de novo. Às vezes é Deus. E por que Deus deixaria você doente? Alguém já disse o seguinte, Deus às vezes coloca a gente na cama para a gente poder olhar para cima. Porque quando a gente está reto, de saúde, a gente esquece de Deus. Aí Deus bota a gente na cama para a gente orar, para a gente olhar para cima. Deus pode nos afligir com doenças e castigos temporais, com o objetivo de nos disciplinar como um pai corrige seu filho, provar a nossa fé e nos levar a desapegar das coisas desse mundo, inclusive da nossa própria vida, e buscar a Deus acima de tudo. O sofrimento e a provação são instrumentos de Deus, inclusive a doença, para fazer de você um crente melhor, como diz o americano, to build character, para criar caráter em você, qualidades cristãs em você. Porque quando tudo está bem, ninguém ora. Quando tudo está bem, não vou para a igreja. Quando tudo está bem, por que é que eu vou buscar a Deus? Então Deus tira as coisas que nós temos, amamos e gostamos, para que chame a atenção dEle, a sua atenção e a minha, para Ele, para que nós possamos servi-lo de todo o coração.
O último ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que essa história ela tem que ser lida no quadro maior da história da redenção. Deus estava protegendo o seu povo, Deus estava tirando o seu povo do Egito, Deus vai constituir uma nação e é dessa nação que viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus. Conta o começo da história do mundo, o que Deus está fazendo, aonde Ele quer chegar e como Ele vai fazer. Por isso que ela é o nosso manual aqui nessa vida. E tudo isso aqui termina com a vinda do Senhor Jesus, sua morte pelos pecados, sua ressurreição, sua exaltação em glória e sua segunda vinda. Esse é o tema final de toda essa história que nós ouvimos aqui. Até que um dia virá o varão de dores que na cruz do Calvário vai experimentar tudo isso em nosso lugar. Nós é que deveríamos ser amaldiçoados assim, coberto de feridas, coberto de pragas e pestes e jogados para sempre para sofrer no inferno. Mas o Filho de Deus veio e levou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos ser livres hoje. Você crê nisso? De coração. Olhe para a sua vida. Você é crente. Você é crente. Você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração. Você entende que it's all about Jesus, não é sobre você. Que Deus o ama, que Deus pode perdoar você e trazer você para o seu povo. Você crê nisso? Eu não sei qual a situação em que você está, mas uma coisa eu sei, que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus misericordioso e bom, e que vai atender você, se você humilde o procurar. Não endureça o seu coração. Hoje você ouviu a palavra de Deus, a chamada do Evangelho, a chamada ao arrependimento. Não endureça o seu coração. Talvez você tenha que, chegando em casa, pedir perdão a alguém, se reconciliar, confessar seus pecados a Deus e buscar a Deus através de Jesus. E você pode saber que Ele vai escutar você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois da oração nós teremos um cântico de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelas vezes em que endurecemos o coração. E nós sabemos, ó Deus, que quando o Senhor nos aflige com doenças e problemas e dificuldades, é porque o Senhor deseja que nós desapeguemos dessa vida e que nós amemos o Senhor acima de todas as coisas. Nos ajuda a passar pelo sofrimento com regozijo, sabendo que é para o nosso bem, ainda que doa, ainda que nos faça sofrer. Se há alguma pessoa, Senhor, aqui, nessa manhã, que ainda não te teme, que ainda não te ama, que endureceu o coração, que está vivendo na irracionalidade do pecado, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor abra esse coração, essa mente, para que a pessoa entenda a palavra de Deus, como um dia o Senhor fez conosco, não por mérito, mas somente por graça. Em nome de Jesus. Amém.